Você é mais um dele que tem medo daquelas palavras gigantes em alemão, que tem medo de aprender alemão por causa dessas palavras enormes, achando que é impossível? Hier bin ich, Matheus Scharf. Hoje eu vou explicar para vocês como que são formadas essas palavras para vocês aprenderem a perder esse medo dessas palavras gigantes em alemão. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Meus amigos, essas palavras gigantes em alemão, elas não passam, a princípio, de nomes compostos, ou seja, a gente tem vários substantivos juntos em uma palavra só. Em português, o que a gente tem? Por exemplo, se eu falar estádio de futebol, eu tenho estádio de futebol, ou seja, eu usei esse de para fazer essa junção. Em alemão, não, a gente junta numa palavra só. Por exemplo, Fußballstadion, ok? Fußballstadion, jogador de futebol. Por exemplo, eu tenho Fußballspieler, ou seja, tudo isso em uma palavra só. A gente vai ver em alguns exemplos como que são formadas essas palavras enormes que todo mundo tem tanto medo, quais que são os significados delas, ok? Pessoal, esses substantivos compostos são chamados também de Nomen Compositum ou Nomen Composita, que seria no plural. Eles também são chamados de zusammengesetzte Nomen, ou seja, são substantivos que são zusammengesetzt, ou seja, são colocados juntos, ok? Primeiramente, vamos ver a seguinte palavra. Eu tenho die Orange, a laranja. E eu tenho a palavra der Saft, o suco. Juntando die Orange com der Saft, eu tenho der Orangensaft, ou seja, o suco de laranja. Se eu tivesse, por exemplo, der Apfel e der Saft, eu teria der Apfelsaft. Sehr gut, isso aí mesmo. Eu vou juntar agora três palavras. Eu tenho rot, que é vermelho, der Wein, o vinho, e die Flasche, a garrafa. Se eu juntar as três, eu vou ter die Rotweinflasche, ou seja, a garrafa de vinho tinto. Se fosse vinho branco, a gente sabe que branco é Weiss. Como é que ficaria? Die Weißweinflasche, ok? Um exemplo que eu gosto muito de dar para os meus alunos, que para o pessoal que já foi lá para a Alemanha conhece muito bem essa palavra, que é estação de trem principal. Alguém de vocês que já foi para a Alemanha conhece essa palavra? Pessoal, a gente tem a palavra Haupt. Haupt significa principal. A gente tem die Bahn. Die Bahn, que seria o trilho, né, do trem, ou que seria o trem em si, ok? E a gente tem der Hof. Der Hof, que seria um pátio, uma área delimitada. Se a gente juntar as três palavras, a gente vai ter der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof, ou seja, estação de trem principal. Partindo um pouco para tema político, por exemplo, tem algumas palavras bem grandes. A gente tem, por exemplo, a palavra Bund, a federação, die Justiz, que seria a justiça, e das Ministerium, que seria o ministério. A gente juntando essas três palavras, a gente teria das Bundesjustizministerium, ou seja, o Ministério Federal da Justiça, em alemão. Mais uma que eu acho muito interessante. Pessoal, o que a Angela Merkel é da Alemanha? Ela é chanceler alemã, correto? Der Kanzler, esse seria o chanceler. A Merkel é uma mulher, correto? Ou seja, der Kanzler, ela vira die Kanzlerin. Como a Alemanha é uma federação, a gente tem a palavra Bund e agora a gente tem die Kanzlerin. Ou seja, a Angela Merkel, ela é eine Bundeskanzlerin. Ela é Bundeskanzlerin Deutschlands, ou seja, a chanceler federal da Alemanha. Partindo para outros temas agora, vamos falar, por exemplo, que eu tenho o verbo schlafen. E eu tenho a palavra, que é schlafen, dormir, eu tenho a palavra das Zimmer, seria o quarto. Juntando schlafen com Zimmer, eu tenho das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer, quarto de dormir. Eu tenho o verbo baden. Baden seria tomar banho. Se eu juntar baden com das Zimmer, eu tenho das Badezimmer, que seria quarto de banho, né, para o pessoal de Portugal, ou banheiro para nós. Mais alguns exemplos. Eu tenho a palavra die Hand, a mão, e eu tenho das Tuch, a toalha.
juntando die Hand com das Tuch, eu tenho das Handtuch. Que seria para nós, seria na verdade toalha de mãos, mas para nós brasileiros, né, seria a nossa famosa toalha de rosto. Eu tenho, por exemplo, agora, se eu utilizar die Hand e das Tuch, e se eu juntar a palavra der Halter, eu teria der Handtuchhalter, ou seja, aquele negócio que a gente coloca para pendurar a toalha de rosto. Der Handtuchhalter. Utilizando o exemplo ali da palavra baden, né, que seria tomar banho, a gente também pode dizer que eu tenho, né, das Bad também, que seria, né, o banheiro em si, né, com chuveiro e tal, ou o verbo baden, de tomar banho, baden com das Tuch. Eu teria daí uma Badetuch, ou seja, uma toalha de banho. Agora para vocês, especialmente, melhor sempre fica para o final as famosas palavras gigantes do alemão. A gente vai dividir elas para vocês entenderem bem o que elas significam, tá bem? Me acompanha aí. Pessoal, a gente tem, por exemplo, a palavra das Arbeitsunfallversicherungsgesetz. Das Arbeitsunfallversicherungsgesetz. O que significa isso? Seria a lei de seguro de acidentes de trabalho. A gente tem ali Arbeit, die Arbeit, que seria trabalho, Unfall, que seria acidente, Versicherung, seguro, Gesetz, lei, ou seja, lei de seguro de acidentes de trabalho. Mais uma da seção de palavras gigantes. A gente tem die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Pessoal, o que é isso? A gente tem que Kraftfahrzeug seria um veículo motorizado. É utilizada a abreviação Kfz, Kraftfahrzeug. Haftpflichtversicherung poderia ser traduzido em português para um seguro obrigatório de responsabilidade civil, de responsabilidade civil. Juntando com Kraftfahrzeug, a gente tem seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos motorizados. Ufa, terminamos? Mas o que significa essa palavra, o que significa essa frase praticamente que a gente usou em alemão? Seria traduzido para isso. Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha conseguido tirar um pouco esse medo de vocês, dessas palavras gigantes em alemão. Como vocês puderam ver, as frases que a gente usa em português são, na verdade, todas colocadas juntas, todas essas palavras são colocadas juntas em alemão. O que a gente precisaria de uma frase para dizer, a gente coloca tudo em uma palavra só em alemão. Entenderam direitinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e realmente perdido esse medo. Eu não estou dizendo para vocês que alemão não é difícil. Deutsch ist nicht schwer. Tschüss!